Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, mais uma vez cumprimentar a todos que estão acompanhando a nossa sessão. Dias atrás, senhor presidente, eu estava assistindo aí uma sessão das comissões da Câmara dos Deputados, onde eles discutiam um projeto de lei denominado Escola Sem Partido. E realmente nós vimos aí um grande número de deputados que são favoráveis ao projeto, e vimos também uma outra parcela dos deputados que são contrários ao projeto, mas que, de forma vergonhosa, tumultuaram aí a reunião da comissão da Câmara dos Deputados, de forma vergonhosa, uma discussão baixa, que realmente nos deixou preocupados. Mas nós, analisando aí o tema, o conteúdo do projeto, nós vimos que o autor do projeto tem razão, presidente, tem razão. Porque já cansamos de dizer aqui da tribuna, cansamos de acompanhar através da imprensa, o aparelhamento do Estado, da máquina pública, principalmente de 2003 para cá. E isso não traz só um prejuízo para a pessoa individualmente, isso traz um prejuízo para a nação, traz um prejuízo para o nosso país, para o Brasil. E vimos que este projeto ele visa única e exclusivamente preservar o direito do aluno de ter as suas próprias convicções, as suas próprias ideias, e não ser pelo professor, que inclusive se utiliza da sala de aula, onde o aluno tem obrigação de acompanhar a sua aula, de ter a aula com esse professor, e ele usa desse expediente, muitas vezes, para fazer até um tipo de lavagem cerebral no jovem, tentando incutir a ele um sistema de governo, uma ideologia política partidária, coisa que nós não concordamos e sempre combatemos. Aliás, posso dizer isso, presidente, porque eu passei por isso aqui em Brusque. Em Brusque aconteceu um fato desse, comigo e com outro político aqui da cidade, onde um professor aqui da rede municipal de ensino, hoje é professor ainda não se aposentou, colocou os seus alunos, 30 e poucos alunos, se não me falha a memória, falou para eles a ideologia política do partido do qual ele pertencia, que hoje ele não está mais no partido que ele pertencia, e nós vimos depois, o cidadão trouxe para nós as folhas, onde ele mandou as crianças desenharem uma forca, pendurando a nossa figura, escrevendo ladrão ao lado. Ivan Martins, ladrão. Criancinhas que nem sabiam o que estavam fazendo, mas fizeram isso justamente por quê? Porque foi incutido na cabeça deles essa filosofia que ele entendia ser correta. Então, nós fizemos até uma denúncia à Secretaria da Educação, infelizmente ficou por aí, morreu na casca, porque um comportamento como esse, realmente tem que ser combatido. E eu estou citando esse exemplo, presidente, para nós vermos que isso não acontece só em outros municípios, em outros estados, isso acontece na nossa casa também, acontece na nossa casa, e realmente, esse trabalho que os professores, que eu digo, veja bem, não estou aqui generalizando, eu estou falando de uma parcela dos professores que se usam desse expediente, como eu disse, aproveitam uma sala de aula, onde o aluno é obrigado a assistir a sua aula, e usa desse expediente para tentar incutir na mente desses jovens uma filosofia que nós não concordamos, não porque a filosofia é traçada por ele, mas porque na escola não é correto. Se a escola é um ambiente laico,
se não pode se pregar uma religião, como é que nós vamos concordar que alguém vá ao jovem, leve ao jovem informações de uma religião política, que isso já é religião? Então nós não podemos concordar e concordamos com o projeto de lei que foi apresentado por um deputado na Câmara Federal. Isso realmente nos chamou a atenção, porque isso não é justo fazer isso com a criança. A criança tem o direito de aprender, o professor tem a obrigação de ensinar, isento de qualquer questão política partidária, qualquer questão religiosa, nós sabemos disso. Esse é um direito do cidadão e é um dever do professor. Mas, infelizmente, ainda existe uma grande parcela desses valorosos servidores da educação que ainda usam desse expediente para fazer com que essas crianças, num futuro próximo, possam fazer parte do seu partido ou mesmo da ideologia que eles pregam, tentando aí manipular esses jovens. Infelizmente, isso aconteceu, está acontecendo, e nós precisamos fazer com que isso seja estancado. Por isso que, ao apreciar essa discussão e lendo o conteúdo do projeto, fui favoravelmente ao projeto de lei, porque acho que essas situações não podem mais acontecer no ambiente escolar. Concedo a parte ao vereador doutor Celso. O vereador Ivan Martins, apesar do tema ser um tema espinhoso para abordar, porque é muito controverso na sociedade, mas eu concordo plenamente com a colocação de Vossa Excelência. Quer dizer, a escola tem que ensinar conhecimento. Educar é a família. Agora, aqui no nosso município também, uma criança de 6 anos chegou em casa e perguntou para a mãe: ô mãe, tu és homofóbica? Veja, sem qualquer defesa mental, foi informado na escola. Então, parabenizo a abordagem e, na realidade, também sou completamente contra esse meio cruel de doutrinar as crianças querendo formular um pensamento crítico. Quem formula isso é a família. Obrigado, vereador Celso. Como eu disse, eu tenho certeza absoluta de que o aluno ele poderá até receber algumas informações sobre a política em si, mas uma informação geral, não de uma forma específica. Eu me recordo, e muitos de vocês recordam-se disso também, quando nós éramos jovens, nós tínhamos uma matéria na escola que era o SPB, Organização Social e Política Brasileira. Nós aprendíamos as noções da política, mas nunca, nenhuma vez, um professor tentou incutir em nós, naquela época, uma ideia tão forte como está acontecendo nesses últimos anos. Concedo a parte do vereador Paulinho. Obrigado, vereador. Você rápido, mas não podia deixar de dar os parabéns por levantar esse tema. Em outros momentos aqui, em outras aprovações de projetos nessa casa, defendendo a família, a educação, o vereador já se mostrou sempre favorável a esse tema. Quero parabenizar e dizer que realmente esse projeto, eu estou com o senhor e assino embaixo. Um forte abraço e queria deixar registrado isso. Muito obrigado, vereador Paulinho. Eu só queria aí, na verdade, deixar esse registro, presidente. Até eu tinha solicitado aí uma assessoria da casa para fazermos um projeto de lei dessa natureza, mas pela a orientação que me foi dada de que esse projeto seria inconstitucional, porque não é de iniciativa do Legislativo, e sim do Executivo, então nos impediu de fazermos um projeto de lei desta natureza. Porque nós temos que mudar esse país, nós temos que ajudar. O novo governo federal, o presidente eleito Jair Bolsonaro, pretende mudar o país. Tanto é que está montando uma estrutura de governo elogiada, segundo a pesquisa agora vindo, por 63% da população já são favoráveis ao ministério que ele está apresentando. Então, nós temos que dar a nossa contribuição e repudiar veementemente situações como essa
que aconteceu e que está acontecendo. Por isso, nós somos favoráveis a esse projeto de lei a nível... Obrigado, vereador Ivan. Concedemos a palavra ao vereador